Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. Hoje tem Voadora no Lustre, né? Um quadro que fala sobre as histórias das composições de grandes músicas do rock. Hoje, a nossa voadora é a clássica Jeremy do Pearl Jam. Bom, no comecinho dos 90, né, o Pearl Jam nem imaginava que ia ser assim, uma das maiores bandas de rock do mundo, quando eles lançaram o já clássico álbum Ten. Bom, nessa época aí, né, o grunge tava apavorando, né? E quem gostava aí de hard rock tava começando a ficar meio desesperado aí, com saudades dos solos de guitarra. Mas enfim, até uma parte dessa turminha no fim também aceitou o grunge e principalmente o Ten. Entre as principais músicas do disco, né, e da história do rock, a gente tem essa que a gente vai falar hoje, que é Jeremy. Mas qual que é desse som aí? Bom, o vocal, o Ed Vedder, que já passou por aqui no canal, né? Tem episódio sobre ele no Cada Caso um Caos. Aliás, é muito legal esse episódio. O quadro é mais focado assim nos transtornos mentais dos artistas, né? Ou nas dificuldades e também dos méritos. Esse é o Cada Caso um Caos, né? Que eu tô falando aí. Bom, ele tava lá de boa, mandando um café da manhã e como um bom lorde, ele também come bolinhos e lê jornal de manhã, uma graça. Entre uma mastigada e outra, ele viu uma notícia que ele ficou de cara. Era uma notícia sobre o suicídio de um garoto de 15 anos, que chamava Jeremy Wade Dale, que atirou na própria cabeça na frente da professora e mais 30 colegas de classe, isso durante uma aula de inglês, no dia anterior a essa publicação que ele estava lendo lá de manhã, com um cafezinho e tal. O aluno chegou atrasado e foi mandado lá para a boa e velha sala da direção. Só que assim que ele saiu da sala, ele deu meia volta, entrou para a aula de novo. Os alunos que estavam lá, né, assistiram tudo de perto, falaram que ele foi para frente da lousa e falou para a professora: "Senhorita, eu busquei o que eu precisava". E aí o que ela achou, assim como todo mundo entendeu, né, que ele pegou a autorização para poder entrar na aula atrasado. Em seguida, ele tirou uma Magnum da mochila e mandou bala para dentro da boca. Foi tipo muito rápido, antes que qualquer um ali pudesse prever o que ia acontecer, rolou. Uma menina chamada Lisa Moore era a que mais conhecia o Jeremy. Ela disse que eles trocavam uns bilhetinhos assim, né? E ele falava da vida, coisas de boa e tal. E falou que ele assinava todos os bilhetes com responda. Mas na segunda-feira ele escreveu até mais tarde. Os conhecidos lá, né, disseram que o Jeremy era tímido nível hard e que estava sempre meio quieto na dele, não prestava muita atenção nas aulas, tirava umas notinhas mequetrefe. O negócio dele era assim, ele era bom mesmo em artes, pintura, né? E no intervalo ele também não se misturava com ninguém. Geral falou que ele não sofria bullying, mesmo porque ele tinha acabado de entrar na escola, não era um aluno antigo, né? E ele era bem, na verdade, desconhecido. Ele passava batidaço mesmo. A história do Jeremy é aquela clássica, né? De pais que brigam entre si e não pensam no tanto que isso pode ser prejudicial para o filho. Os pais tinham se separado há pouco tempo, até aí tudo bem, beleza. E tavam, só que o BO veio agora. Eles estavam passando por um processo pesadão, né, de separação, insuportável para o Jeremy, que sofria com as tentativas de alienação parental por parte dos pais. Esse que é o problema. Na música, o Ed descreve o garoto como um pai que não dava atenção e com uma mãe que não se importava, né? A alienação parental é muito mais comum do que a gente imagina. Você sabe o que é isso? Bom, resumindo, né? É a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente feita por um dos genitores, né? Isso acontece muito também com os avós ou outros familiares com a intenção de queimar o filme dos pais ou de causar prejuízo de vínculos com algum deles. Isso rola, meu, de várias maneiras, tipo proibir que o pai ou a mãe possa ver a criança, fazer chantagem, manipular, influenciar a criança ou adolescente, né? Falar mal, assim, influenciar contra o pai e a mãe, dificultar a visita, omitir informação sobre os filhos, apresentar falsa denúncia para dificultar a convivência, sei lá, entre vários outros BOs que prejudicam ou impedem a relação do filho com um dos genitores. Segundo pesquisas voltadas para a síndrome de alienação parental, as consequências para as crianças podem envolver, entre outros sintomas, culpa, ansiedade, depressão infantil, visão maniqueísta da vida. Sabe o que é isso? É muito louco. O maniqueísmo é a ideia do dualismo entre dois princípios opostos, né? Normalmente o bem e o mal, né? Então a pessoa ela cresce achando que é tudo ou nada, né? Céu ou inferno, é o bom ou ruim, e vida ou morte. A alienação parental também aumenta a agressividade, medo, angústia, dificuldade de aprendizagem e a somatização. Sabe o que é isso? Sabe quando o médico ele fuça, mas não consegue achar a causa, mas o paciente sente a dor, sente o desespero ali, né, a sensação
Então, somatização é o acontecimento de sintomas físicos a partir de uma condição psiquiátrica ou psicológica. Sabe quando a pessoa sente uma dor? Sei lá, uma dor de cabeça, dor no peito, braço, na perna, sei lá, dor nas costas, articulação, dificuldade para respirar, sei lá, estômago zoado e não sabe a causa. Então, muitas vezes pode ser a dor psicossomática. Só que, assim, muitas vezes os pais estão tão putos um com o outro que eles não enxergam o mal que podem fazer aos próprios filhos, cara. É um negócio muito louco. Bom, se você tá passando por uma situação dessas, não é nem questão de deixar aí nos comentários, né? Se o negócio tá rolando com você ou com alguém que você conhece, o negócio é buscar ajuda judicial e, claro, psicológica. Em 2018, só há 2 anos, a mãe do Jeremy, a Wanda Crane, falou que ficou pega com a exposição desse som, detestou o clipe, disse que o dia, né, que o Jeremy morreu não definiu a vida dele. Ele era um filho, um irmão, era um moleque que era legal, um sobrinho, um primo, amigo de muita gente. Ela disse também que ele era muito talentoso. Quando ela soube da notícia, ela estava trabalhando. A Wanda disse que não acreditou na hora, ficou de cara total, assim, em choque mesmo. Ela falou: Meu, não pode ser meu filho, eu tô preparada aí pra pegar ele hoje à tarde, sabe? Assim, ficou sem chão. O Ed falou que não fez a música por interesse comercial nenhum e não tentou contato com a família do Jeremy simplesmente por respeito. Em uma entrevista de 2009 para a Seattle Sound Magazine, ele disse que o que ele queria mesmo era transformar aquele artigo tão pequenininho que estava lá no jornal em alguma coisa maior, criar uma reação, dar uma importância. E, conseguiu, né? O vídeo apavorou, fez um puta sucesso. Inclusive, no mês passado, né, a gente está em julho agora de 2020, rolou nos Estados Unidos o Dia Nacional da Conscientização sobre a Violência Armada. Para enfatizar essa ocasião, o Pearl Jam compartilhou o vídeo original e sem censura do Jeremy. Infelizmente, o ator, o Trevor Wilson, que fez o papel do Jeremy, morreu em 2016. Ele se afogou em Porto Rico e tinha só 36 anos, cara. Jeremy foi a principal vencedora no Video Music Awards de 93 com 4 prêmios, né? Ficou em primeiro lugar em paradas internacionais, em vários cantos do mundo, inclusive no Brasil, e também foi indicado ao Grammy de melhor canção de rock e melhor performance. Vou deixar o card aqui pro vídeo de Jeremy sem censura. Teve o antigo, tinha alguns trechinhos que foram cortados na TV. Gringa, quando rolava direto, né? E o que você mais gosta aí desse vídeo, desse som? Qual o significado para você? Ou qual recordação que você tem? Conta aí pra gente que eu quero saber. Então agora vamos aí com esta maravilhosa voadora no lustre, que é Jeremy. Tá aí o cardzinho, vá lá ver este clipe aí completamente sem censura, com alguns trechinhos que não tinha no original, tá bom? Valeu, comenta, compartilha, manda aí por WhatsApp, tem legenda também, hein? Tem inglês e espanhol, vai pensando que é da hora. E participa aí também, dizendo qual o som que você gostaria de ver aqui no Voadora no Lustre.